Boa noite, eu sou a Dani e hoje você vai ouvir O Travesseiro de Penas, adaptação livre do conto de Horácio Quiroga, disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, se inscreva por aqui para ouvir os próximos episódios. A lua de mel foi um longo calafrio. Loura, delicada e tímida, ela sentiu o temperamento severo do marido congelar, pouco a pouco, as fantasias sonhadas de noiva. Ainda assim, ela o amava profundamente. Às vezes com um leve estremecimento, quando à noite caminhavam juntos de volta para casa e ela lançava um olhar furtivo à estatura alta de Jordan, que na última hora não pronunciara uma única palavra. Ele também a amava, e muito. Amava-a com intensidade silenciosa, mas nada dizia. Durante os 3 primeiros meses, haviam se casado em abril, viveram uma felicidade singular. Ela, sem dúvida, teria desejado menos sobriedade daquele céu rígido do amor. Uma ternura mais expansiva, menos contida. Mas o semblante impassível do marido sempre a refreava. A própria casa em que moravam contribuía para o seu permanente arrepio. A brancura do pátio silencioso, frisos, colunas, estátuas de mármore. Causava a impressão outonal de um palácio encantado. No interior, o brilho glacial do estuque, intacto, sem a menor fissura nas altas paredes, reforçava aquela sensação desconfortável de frio. Ao passar de um aposento a outro, os passos ressoavam por toda a casa, como se um abandono prolongado tivesse aguçado sua acústica. Naquele estranho ninho conjugal, Alicia atravessou todo o outono. Lançara um véu sobre os antigos sonhos e vivia como adormecida naquela casa hostil, evitando pensar em qualquer coisa até a hora em que o marido regressava. Não surpreendia que estivesse emagrecendo. Teve um leve ataque de gripe que acabou se prolongando insidiosamente por dias e dias. Nunca melhorava de fato. Numa tarde, conseguiu sair até o jardim, apoiada no braço de Jordan. Olhava em torno com indiferença. Ele, com uma ternura contida, passou-lhe a mão pelos cabelos. Então Alicia rompeu em choro, pendurando-se em seu pescoço. Chorou longamente, todo o espanto que guardara em silêncio, redobrando o pranto à menor carícia. Depois os soluços foram cessando, e ela permaneceu abraçada a ele, imóvel, sem dizer palavra. Esse foi o último dia em que Alicia se levantou. Na manhã seguinte, amanheceu prostrada. O médico de Jordan veio examiná-la e recomendou repouso absoluto. Não sei o que ela tem,
disse ao Jordan, em voz baixa, já à porta da rua. É uma fraqueza que não consigo compreender. Nada de vômitos, nada de sintomas claros. Se amanhã despertar no mesmo estado, mande me chamar. No dia seguinte, Alice estava pior. O médico voltou e constatou uma anemia em progresso rápido, completamente inexplicável. Ela não teve novos desmaios, mas tornava-se evidente que caminhava para o fim. Durante todo o dia, o quarto permanecia iluminado e em silêncio. As horas corriam sem que se ouvisse o menor ruído. Alice dormia. Jordan passava o dia na sala contígua, também com todas as luzes acesas. Andava sem cessar de um lado para outro, com obstinação incansável, o carpete abafando-lhe os passos. De tempos em tempos, entrava no quarto e continuava ali o seu vai-vem silencioso ao longo da cama, detendo-se um instante em cada extremidade para olhar a mulher. Pouco depois, Alicia começou a ter alucinações. No início eram vagas, confusas, variáveis. Depois foram se fixando, sempre no mesmo ponto: o chão do quarto. Com os olhos desmesuradamente abertos, não fazia outra coisa senão fitar o tapete, de um lado e do outro da cabeceira da cama. Numa noite, sem desviar o olhar, abriu a boca para gritar. O suor brotava-lhe nas narinas e nos lábios. Jordan! Jordan! Clamou afinal, rígida de terror, sem deixar de vigiar o tapete. Jordan acudiu de imediato. E Alicia, ao vê-lo, soltou um grito. Sou eu, Alicia! Sou eu! Ela o fitou como quem não reconhece. Em seguida, voltou os olhos para o tapete. Tornou a olhar para o marido. E depois de um instante de confronto atônito, pareceu acalmar-se. Sorriu. E tomando a mão de Jordan entre as suas, passou a acariciá-la por uma longa meia hora, sempre estremecendo. Entre as alucinações mais persistentes, havia uma que a dominava com especial insistência: a de um ser antropóide sobre o tapete, erguido na ponta dos pés, com um olhar cravado nela. Os médicos tornaram a examiná-la, sempre inutilmente. Era uma vida que se extinguia, dia após dia, esvaindo-se em sangue, hora após hora, sem que se soubesse como, nem porquê. Na última consulta, Alicia jazia em estupor enquanto lhe tomavam o pulso, passando de um médico a outro aquele braço inerte. Observaram-na longamente, em silêncio. Depois saíram para a sala. É um caso gravíssimo, disse o médico de Jordan, balançando a cabeça com desalento. Pouco ou nada se pode fazer. Era só o que faltava, murmurou Jordan,
tamborilando os dedos na mesa com violência contida. Alicia se esvaía em subdelírios próprios da anemia. Nas primeiras horas da tarde, seu mal parecia ceder um pouco, para agravar-se com a chegada da noite. A doença dava a impressão de não avançar durante o dia. Porém, ao amanhecer, ela surgia lívida, quase em síncope. Era como se apenas à noite a sua vida se escoasse em novas ondas invisíveis de sangue. Ao despertar, sentia-se esmagada na cama, como se sobre o corpo pesassem milhões de quilos. Desde o terceiro dia, essa prostração não a abandonara mais. Mal conseguia mover a cabeça e recusou que lhe trocassem os lençóis e a fronha. Seus terrores do crepúsculo assumiam agora a forma de monstros que se arrastavam até a cama e subiam, laboriosamente, pela colcha. Por fim, perdeu a consciência. Nos 2 últimos dias, delirou sem cessar, em voz baixa. As luzes permaneciam funebremente acesas no quarto e na sala. No silêncio agônico da casa, ouviam-se apenas o murmúrio monótono do delírio vindo da cama e os passos abafados de Jordan. Alicia morreu, enfim. Mais tarde, ao entrar no quarto para arrumar a cama vazia, a criada deteve-se, intrigada, diante do travesseiro. "Senhor", chamou em voz baixa, "há manchas no travesseiro. Parecem sangue." Jordan aproximou-se apressado. De fato, na fronha, de ambos os lados da concavidade deixada pela cabeça de Alicia, viam-se manchas escuras. "Parecem picadas", murmurou a criada, após um instante de observação atenta. "Traga a lâmpada", ordenou Jordan. A criada ergueu o travesseiro e imediatamente o deixou cair, pálida, trêmula. Sem saber por quê, Jordan sentiu os cabelos se eriçarem. "O que houve?" perguntou com a voz rouca. "É muito pesado", balbuciou a criada, sem conseguir conter o tremor. Jordan ergueu-o. Pesava demais. Levaram-no até a mesa da sala. Ali, Jordan cortou a fronha e o envoltório interno. As penas da superfície levantaram voo, espalhando-se pelo ar. A criada, de boca aberta, soltou um grito de terror, levando as mãos crispadas aos cabelos. No fundo, entre as penas, movendo lentamente as patas peludas, havia um animal monstruoso, vivo e viscoso. Estava tão inchado que mal se distinguia sua boca. Noite após noite, desde que Alicia ficara acamada, aquela boca, aquela tromba, melhor dizendo,
aplicara-se às suas têmporas para sugar-lhe o sangue. A picada era quase imperceptível. A troca diária da fronha havia no início impedido seu desenvolvimento. Mas desde que a moça não pôde mais mover-se, a sucção tornou-se vertiginosa. Em 5 dias e 5 noites, ele a esvaziara. Esses parasitas das aves, diminutos em seu meio habitual, chegam a adquirir proporções enormes sob certas condições. O sangue humano parece-lhes especialmente favorável, e não é raro que sejam encontrados em travesseiros de penas.